Meus amados irmãos, quero saudar a todos com a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer aos irmãos que estou aqui num misto de alegria e de tremor. De alegria por estar na casa do Senhor, na casa de Deus, no meio deste povo maravilhoso que é a Igreja de Jardim, Califórnia. Uma igreja que recebeu a minha família de braços abertos e causou emoção, inclusive na minha família, por essa recepção maravilhosa. E o tremor vem pela responsabilidade que Deus me colocou nas minhas mãos de transmitir a sua palavra. O reverendo José Omar está ausente e Deus me convocou para trazer a mensagem da parte dele aos nossos irmãos. Por isso, nós vamos ter um instante de oração. Orem comigo, cada um na sua poltrona, na sua cadeira, para que Deus abra o nosso coração e mente para recebermos a mensagem do alto. Oremos. Deus amado, nosso Pai Celestial, te damos graças porque nos trouxeste até aqui. Te damos graças a Deus por pertencer à família de Jesus. Te damos graças a Deus por esta oportunidade de cultuarmos o Teu nome. E nesse momento, ó Deus, em que temos a oportunidade de ler a Tua palavra e meditar nela, prepara os nossos corações. E a mim, ó Deus, pela responsabilidade que tenho de ser instrumento nas Tuas mãos, que seja um instrumento adequado, que seja um instrumento afiado para falar com fidelidade a todos os corações. É em nome de Cristo que eu oro. Amém. Meus irmãos, eu quero abrir a Bíblia na carta de Paulo a Tito. Eu vou ler do verso 5 ao verso 9. Carta de Paulo a Tito, no capítulo 1, do verso 5 a 9. Assim nos diz a palavra do Senhor. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso, de torpe ganância. Antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra, fiel e segundo a doutrina de nós, de modo que tenhas poder também, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Meus irmãos, eu quero começar a nossa exposição contando uma experiência pessoal. Não é muito ético, mas me atende bem aos nossos propósitos. Eu trabalhei muito tempo na indústria fazendo projeto para transformação de chapas a frio e fui adquirindo uma certa qualificação, especialmente para alta produção, ao ponto de eu estando ainda empregado, uma empresa insiste por mais de mês para que eu fosse trabalhar nesta empresa. E por quê? Porque ela tinha um propósito de lançar um produto no mercado, produto de tamanho pequeno, mas precisava de uma produção alta, tipo 800, 1000 peças por minuto. Eu tinha me especializado nisto.
time qualificado a esse tipo de trabalho. Meus irmãos, em qualquer atividade é preciso que nós tenhamos qualificações. Quem não procurou saber a qualificação de um pedreiro para construir a sua casa ou fazer uma reforma? Quem nunca procurou saber as qualificações de um pintor para que atendesse, então, aquele propósito de ter uma casa bem pintada, um carro bem pintado? E essas qualificações, muitas vezes, meus irmãos, elas são necessárias. E às vezes nós vivemos até algum anúncio: olha, venha, não precisa prática nem habilidade, mas a disposição já é uma qualificação. Se a pessoa se dispõe a fazer, já é uma qualificação. No serviço do Senhor também. Quantos nós já ouvimos dizer que Deus chama e qualifica? Deus chama, mas prepara aquele que é chamado para o seu serviço. Assim foi com os apóstolos. Quem dos apóstolos chamados, naquele momento do chamamento, tinha qualquer qualificação? Era coletor, era pescador e outras qualificações que eles tinham, mas Deus, Cristo, preparou cada um deles, qualificou todos eles para desempenhar, então, aquela função. O texto que nós lemos, no versículo 5, ele diz: por esta causa te deixei em Creta. Qual é a causa? Então, Paulo, quando chama Tito para que ele fique em Creta, tinha uma causa, tinha um propósito. E qual era esse propósito? Esse propósito está no versículos 1 e versículo 2, que era a propagação do Evangelho. Diz Paulo no primeiro versículo: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Versículo 3, e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandado de Deus, nosso Salvador. Então esse era o propósito de Paulo: por esta causa te deixei em Creta. Mas tinha uma outra causa ainda muito importante que Tito teria que desempenhar. Ele diz: para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Meus irmãos, confesso que talvez eu, na posição de Tito, tremeria dos pés à cabeça, porque era uma responsabilidade muito grande. E Paulo, quando ele diz, no primeiro versículo, ele fala da sua responsabilidade que ele tem de promover a fé que é dos eleitos. E esta responsabilidade agora está passando para Tito, para que ele pudesse, então, com a mesma autoridade, fazer a mesma coisa. Mas tinha um outro item, que é colocar as coisas em ordem. Amados irmãos, Creta, alguém já pelo menos presenciou no mapa aquela ilha de Creta? Era uma ilha povoada por judeus e por outros povos. É uma ilha onde as cidades tinham uma péssima fama moral. Eram grandes flecheiros, mas de moral muito baixa.
Se nós continuarmos a nossa leitura através do livro de Tito, o versículo 10 em diante, nós vamos ver o que Paulo fala dessa ilha, dessas cidades, são várias cidades, várias comunidades, vários povoados. Então, nós sabemos que moralmente era uma cidade que deixava muito a desejar. Tinha costumes pagãos e Paulo também tinha que enfrentar essa situação, e além daqueles que eram chamados de judaizantes, né? Então a luta de Tito era muito grande. Então, quando Paulo começa a descrever as qualificações daquelas pessoas que ele deveria convocar para serem presbíteros ou serem oficiais da igreja, ele foi muito duro, muito severo, porque era necessário naquele momento para que a igreja realmente tivesse ordem. Então, a primeira coisa que devemos pensar aqui, meus irmãos, é que a igreja precisa ter ordem. E esta ordem, ela exige algumas coisas. Essa ordem exige um corpo de liderança. Por isso ele fala, em cada cidade constituíssem presbíteros. E a partir de então ele começa a dar as qualificações necessárias para serem presbíteros. Nós não vamos tocar com mais particularidade nessas qualificações, mas o que nós vamos discutir aqui é exatamente o exercício dessas qualificações para aqueles que seriam constituídos presbíteros naquelas cidades, para organizar então a sua igreja. E nós sabemos que Paulo era uma pessoa que ele olhava de modo geral. Se nós observarmos as cartas, ele considerava cada ambiente, cada cidade, cada região. E aí ele orientava a igreja para resistir muitas vezes às tentações. Nós vimos pela manhã, na meditação, sobre as influências negativas que todos nós estamos sujeitos a sofrer. E às vezes dentro da nossa própria casa. Então o apóstolo Paulo, ele tinha essa visão ampla. Ele considerava cada coisa que acontecia naquela cidade. Basta nós olharmos a carta aos Coríntios, as duas cartas, vamos ver que Paulo ele faz um relato das cidades para a qual ele escreve. Quando ele escreve aos Efésios, quando ele escreve aos Filipenses, quando ele escreve aos Romanos, ele considera a igreja que está dentro de Roma e o que pode acontecer de lutas daquela igreja de Roma inserida numa cidade como Roma. Então, da mesma forma, Paulo, quando orienta Tito a constituir presbíteros, ele dá as qualificações. Mas uma coisa muito importante, meus irmãos, é preciso considerar que o exercício do presbiterato, digamos assim, ele não está circunscrito à igreja, a esse templo, ou ao edifício da igreja, porque a igreja somos nós todos. E é interessante que este corpo de presbítero teria que ser o exemplo para a igreja. Ele tinha que ser o exemplo para que toda a igreja pudesse
se espelhar. E nós sabemos que alguns pontos da nossa vida, em algum momento da nossa vida, nós ficamos preocupados, porque a tentação muitas vezes é muito grande. Aonde que o presbítero teria que ser exemplo? Eu diria, e Paulo nos diz aqui, no versículo 6, ela começa no lar, começa em casa. E Paulo sabe que a dificuldade grande de nós sermos fiéis a Deus na nossa própria casa. Nós perdemos o controle, muitas vezes, numa discussão entre os outros membros. Nós enraivecemos na nossa casa com mais facilidade do que em outro lugar. Muitas vezes, alguma coisa acontece a algum membro da família que ele fica perturbado, irritado, e nós não sabemos tratar daquilo de forma adequada. Eu diria, meus irmãos, que o lar tem que ser o primeiro lugar onde nós devemos ser exemplos. Onde nós devemos ser exemplos. E outra coisa, o lar é o lugar mais difícil de ser exemplo. Eu não preciso pedir para alguém conte alguma experiência das suas casas, porque eu sei que em toda casa há dificuldade. Em toda casa há muitas vezes uma discussão mais alta e faz com que nós quase percamos o controle. Então é preciso que a nossa vida cristã, ela começa no lar. Basta dizer, meus irmãos, como sofre aquele que, entre todos da família, só ele é convertido e fica no meio dos seus irmãos não convertidos, no meio, da vez, do pai e da mãe não convertida. Como é que a vida cristã desse indivíduo? É ali que ele começa realmente a evangelizar, através do seu testemunho como cristão, vivendo uma vida cristã realmente de acordo com a palavra de Deus. E se nós, muitas vezes, vemos um presbítero muito amável, um irmão muito amável, um irmão cordial dentro das igrejas, será que nós estamos vendo um presbítero exemplar? Será que estamos vendo um presbítero que é cordial em todos os lugares onde ele possa estar? Então, meus irmãos, meus amados irmãos, Paulo começa dizendo que a nossa vida cristã começa no lar. Começa no lar. Mas ela não termina no lar. Se nós olharmos os versículos 7 e 8, nós vamos ver que o cotidiano também exige uma vida cristã exemplar. Eu estive sábado em São Paulo, no sábado, e o pastor foi me levar até o metrô, e vimos uma fila de carros e de motoristas mal educados. E é muito difícil você, no cotidiano, ser exemplo de vida cristã. Muitas vezes, uma manobra
nos tira do sério. Então, meus irmãos, o exercício do presbiterato, ela não está circunscrita às quatro paredes. Minha mãe contava algumas histórias. Eu sempre lembro da minha mãe, todo sermão que eu faço, sempre alguma coisa minha mãe gravou na minha mente de um indivíduo arranja uma briga no coletivo. E aí, passa alguns dias, ele vai fazer uma visita a uma igreja. Era um homem crente que brigou no ônibus. E quando ele chega, quem era o diácono de plantão? Era o indivíduo que ele brigou lá no ônibus. E, às vezes, meus irmãos, a gente conta uma história assim sem muito sentido, mas isso ocorre. O nosso cotidiano tem que ser realmente vivido uma vida exemplar, principalmente para aqueles que são oficiais, líderes da igreja. Líderes da igreja. Meus irmãos, eu ainda conheço a vida dos irmãos muito pouco, às vezes fico perguntando nome desse, nome daquele, mas eu tenho visto nesta igreja uma vida cristã sadia, até onde eu pude conhecer. E eu dou graças a Deus, louvo a Deus por isso. Louvo a Deus por isso. Pessoas que realmente, dentro da minha visão, vivem uma vida cristã. Então esse sermão quase que não seria necessário, mas ele é necessário para reforçar a cada um de nós. A cada um de nós. Eu costumo dizer o seguinte, quando eu faço um sermão, eu faço primeiro para mim mesmo. Para que eu, ao pregar, eu tenha a consciência perfeitamente limpa. Porque eu não posso falar uma coisa e viver outra. Fui professor há algum tempo, ensino médio, e lá uma época do ano era feito então um programa de reciclagem, de contribuir para a higiene e para fazer economias, às vezes, numa água, né? E fazer economia de energia, e assim por diante. E então era um trabalho intenso. E todos os alunos envolvidos, e os professores incentivando para evitar de jogar as coisas no chão, manter limpo. Em uma certa ocasião, eu fui uma atribuição de aula. E a atribuição de aula era num colégio. Aliás, até o colégio que minha filha deu aula. E lá só tinha professores. Se eu fotografasse o pátio daquele colégio, eu faria muito professor passar vergonha. Não se tinha onde pisar, que não tinha um copo descartável, não tinha uma embalagem de um salgadinho. Eu pergunto, tudo isso que foi falado para os alunos fazerem, os professores não estavam fazendo. Meus irmãos, quando nós falamos da Bíblia para alguém, a primeira coisa, antes de nós falarmos, tenhamos uma vida cristã sadia, exemplar. É fácil? Não, não é fácil. Pode ter certeza que não é fácil.
Às vezes, as pessoas olham a família do pastor. O pastor sofre, viu? Nossa, olha que casal maravilhoso. Mas não vai na casa do pastor e vê os entreveros que às vezes acontecem. Eu até digo que as discussões são até necessárias para se ajustarem. Mas não devemos perder o controle. Não devemos perder o controle. Nós devemos amar uns aos outros. E o amor não ofende o outro. O amor compreende o outro. Assim diz a palavra de Deus. Tudo suporta. Então, meus irmãos, a vida cristã tem que ser vivida no cotidiano. Tem que ser vivida minuto a minuto. Temos que ter um autocontrole, onde quer que nós estejamos. A igreja observa os seus líderes. Esta é a ordem que Paulo fala aqui para que Tito colocasse em ordem as coisas restantes. E quando eu falo as coisas restantes é porque Paulo já arranjou muita coisa ali, mas ainda tem muita coisa para ser enfrentada. O versículo 10 diz o seguinte: porque existem muitos insubordinados, palradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. E Paulo é contundente quando ele diz: é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Então vejam bem, meus irmãos, que a luta de Tito naquela ilha, em várias cidades, era difícil. Ele teria que ser o exemplo, e Paulo lhe dá autoridade para isso. No versículo 15 do capítulo 2, ele diz: ninguém te despreze, isto é, você é autoridade aqui nesta ilha. Ninguém te despreze. Seja exemplo, faça com que os presbíteros constituídos sejam exemplos, para que eles sejam aptos para exortar. Apto para exortar. Então, meus irmãos, eu falo agora à igreja, nós devemos, com muito amor, receber a exortação do pastor, de um presbítero, mesmo de um diácono, porque eles foram colocados para pôr ordem na igreja. E eles devem ser exemplos e devem ter realmente a qualificação para exortar. Para exortar. Ninguém gosta de ser exortado. Mas muitas vezes nós precisamos de uma exortação. Às vezes eu abro a Bíblia e começo a ler, eu sinto uma exortação severa. Parece que Deus nos conduz para lermos aquele trecho da palavra de Deus, exatamente para tocar numa ferida,
e nos exortar e nos colocar no caminho. Ninguém é perfeito. Nem os presbíteros, nem os diáconos, nem o pastor é perfeito. Nem o apóstolo Paulo se achava perfeito. Ele diz, não que eu tenha alcançado a perfeição, mas prossigo para o alvo. Eu contei uma história quando pregava em Várzea, de um desenhista que eu substituí numa empresa, eu o conheci. E a história desse desenhista é que ele desenhava muito mal. Por isso foi substituído. E quando alguém falava para ele, Richard, faz isso direito, está errado isso aqui. Ele dizia, depois o Nivaldo conserta. O Nivaldo era o encarregado. O que eu digo, meus irmãos, é que nós, quando nós procuramos ser perfeito, ainda assim somos imperfeitos. Imagina se nós não tivermos este critério de procurar a perfeição. Aí as coisas ficam piores. Então, meus irmãos, eu quero concluir essa breve exposição dizendo o seguinte à igreja. Nós somos uma igreja organizada. A igreja presbiteriana talvez seja a mais organizada das igrejas das denominações históricas. O reverendo Boanerges Ribeiro diz o seguinte, a igreja presbiteriana é organizada porque Calvino não era pastor, ele era advogado. Procurava, aí eu puxando a sardinha aí para os advogados. E realmente Calvino fez questão de deixar o esquema de organização da igreja presbiteriana. E nós devemos seguir assim, respeitando uns aos outros, amando os nossos irmãos, procurando realmente receber alguma exortação necessária com amor, para que se cresça espiritualmente, mas também sejamos exemplos. E é uma transmissão para que amanhã ou depois, anos depois, a igreja continue organizada, uma igreja fiel aos princípios da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde.